Sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Essa é uma atividade promovida pelo Grupo de Estudos Deleuze e Guattari, que faz parte do programa de pós-graduação em artes do Instituto de Cultura e Artes da UFC, e é sequência de uma série de conversações que a gente tem feito no grupo de estudos. E hoje, então, a gente convida o Ivan, o professor Ivan Mello, da Unilab, que faz parte do nosso grupo, né? E que hoje vai nos oferecer essa conversação, e eu vou falar um pouco sobre o currículo do Ivan. Também é uma parceria do GESTA, Grupo de Estudos em Estética do curso de Filosofia. O Ivan Mello é professor adjunto do setor de Estudos e Filosofia do Instituto de Humanidades e Letras da Unilab, é membro do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras da Unilab, membro do Conselho da Revista de Filosofia Lampejo, membro do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Humanidades da Unilab, membro da Comissão de Criação do Curso de Filosofia da Unilab, doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, em 2012, na linha de pesquisa Filosofia, Linguagem e Praxis Pedagógica, mestre em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2005, ex-professor da Universidade Federal da Bahia, nos bacharelados interdisciplinares de Humanidades e de Artes, do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, Milton Santos, ex-professor da Escola Baiana de Medicina, nos cursos de Psicologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ex-professor da Faculdade Metropolitana de Camaçari, nos cursos de Psicologia, Administração e Engenharia, super transdisciplinar. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em estética, ética, filosofia da educação, filosofia política e epistemologia, em teoria da literatura e em teatro, com ênfase em direção, interpretação teatral, e ensinou em colégios da rede privada no ensino médio, publicando artigos em periódicos e livros, além de poemas e ensaios em algumas coletâneas de jornais literários. Organizou eventos acadêmicos na área de filosofia. Então, esse é o nosso convidado de hoje. Eu passo a palavra, então, para o Ivan. Seja bem-vindo. Estava lembrando, enquanto a Ada apresentava, o professor Roberto Machado, nosso amigo, que uma vez me pediu para fazer uma apresentação informal, que ele não queria mais ser apresentado formalmente pela trajetória acadêmica. E aí eu escrevi um poema para apresentá-lo, né?
gostou bastante quando chamava do martelo de Nietzsche ao machado de Roberto. E aí apresentava Roberto passeando pelas leituras, pelas subjetivações literárias dele. Né? E hoje eu fiquei lembrando de Roberto por isso, porque a gente ser apresentado assim por um currículo da plataforma Lattes é engraçado, porque é a apresentação para o meio acadêmico, é o que está lá, o que a gente coloca lá no Lattes, de acordo com o que vai preenchendo. No entanto, o que nós somos, ou mais importante ainda, nos nossos devires, o que nós nos tornamos, é realmente muito mais significativo. Nesse momento, eu acho importante dizer, por exemplo, que eu tive hoje de manhã uma audiência com o reitor da Unidade, onde eu ensino, e soube que vai ser dado prosseguimento a um processo de redistribuição, em que eu vou para a Universidade Federal da Bahia. Então, de certo modo, para mim é como uma despedida aqui do Ceará, essa conferência hoje. É uma surpresa também isso, essa coincidência. Então, nesse devir, digamos, eu me coloco aqui para falar um pouco sobre a questão da singularização subjetiva. Né? Quer dizer, uma discussão que envolve, sobretudo, produção de subjetividade. Uma temática muito presente no pensamento de Deleuze e Guattari, e certamente no grupo de estudos, eu não lembro mais do pessoal, queria saber quem é do grupo de estudos Deleuze e Guattari aí, que está aqui presente. Certo? Joia. Só para lembrar que eu estive lá uma vez, ótimo, bom reencontrá-los. Né? Bom, de todo modo, eu vou passar a leitura do texto, né, que ele traz um diálogo mais próximo com o pensamento do Deleuze, do Guattari e dos dois. Então, sobretudo, talvez, do Guattari, no qual eu sinto uma afinidade grande. Bom, então, esse texto está relacionado a uma proposta, pensar a discussão da singularidade, da singularização, num âmbito, sobretudo, conectado com a educação. Educação em nível superior e nível médio, sobretudo as que eu experimentei na prática como docente, né? E, sobretudo, nessa perspectiva transdisciplinar. Então, pensando a questão da singularização associada, sobretudo, à questão da transversalidade e da heterogeneidade. Então, processos de heterogeneização aliados ou concomitantes com processos de singularização. Né? E justamente a transversalidade sendo o elemento que conecta, né? Que permite essas passagens. Bom, a proposta de uma autopoiesis, é um termo grego que vem sendo utilizado em alguns campos, em algumas áreas dos conhecimentos, das ciências, de saberes vários. Autopoiesis tendo um sentido muito ligado à autocriação, só que um processo de subjetivação que precisa ser compreendido na sua complexidade. A proposta de uma autopoiesis passa pela abertura existencial a uma grande experimentação heterogenética, produtora, como pensam Deleuze e Guattari, de processos diferenciados de subjetivação, que atravessam os diversos universos de referência. Estes se constituem como territórios da subjetividade, na medida em que se segue a linha de fuga de um pensamento nômade, marcado pela transversalidade do desejo de aprender a potencializar as intensidades mais vitais à criação de modos de existência singulares, pelo seu caráter estético. Na entrevista que Deleuze concedeu 2 anos após a morte de Foucault,
quando publicou um livro dedicado ao pensamento este, e publicada com o título de A Vida como Obra de Arte, ele descreve a questão mais importante que ocupou Foucault em seus últimos anos do seguinte modo: por fim, citação de Deleuze, por fim, nos últimos livros, é a descoberta de um pensamento como processo de subjetivação. É estúpido ver aí um retorno ao sujeito. Trata-se da constituição de modos de existência ou, como dizia Nietzsche, a invenção de novas possibilidades de vida. A existência não como sujeito, mas como obra de arte. Esta última fase é o pensamento artista. Citação de Deleuze, relativa a Foucault. A referência a Nietzsche é constante e apropriada, pois Foucault, assim como Deleuze e Guattari, foi profundamente, diriam eles, superficialmente, influenciado pelo criador do Zaratustra. Eis como Deleuze associa essa questão a Nietzsche em termos da operação artista da vontade de potência. Diz Deleuze: não se trata mais de formas determinadas, como no saber, nem de regras coercitivas, como no poder. Trata-se de regras facultativas que produzem a existência como obra de arte. Regras, ao mesmo tempo, éticas e estéticas, que constituem modos de existência ou estilos de vida. Mesmo o suicídio faz parte delas. É o que Nietzsche descobria como a operação artista da vontade de potência, a invenção de novas possibilidades de vida. Deleuze considera que o que interessa a Foucault é a contemporaneidade em suas possibilidades, para além dos processos de subjetivação do saber e do poder, que foram as estratificações e dispositivos que o ocuparam nas fases anteriores de sua produção crítica e desconstrutiva. Diz Deleuze: o que interessa essencialmente a Foucault não é um retorno aos gregos, mas nós, hoje. Quais são nossos modos de existência, nossas possibilidades de vida ou nossos processos de subjetivação? Será que temos maneiras de nos constituirmos como se, e como diria Nietzsche, maneiras suficientemente artistas para além do saber e do poder? Será que somos capazes disso, já que de certa maneira é a vida e a morte que aí estão em jogo? Deleuze e Guattari levam adiante a crítica dos processos de subjetivação desenvolvida por Foucault e analisam uma complexa rede de elementos que constituem os processos de subjetivação contemporâneos no sentido de liberar os fluxos de intensidades singularizantes, imanentes no corpo, pensado a partir de Antonin Artaud como um corpo sem órgãos. Eles pensam a constituição desse corpo sem órgãos por meio de uma desterritorialização dos fluxos estratificados do desejo. A estratificação dos fluxos de intensidade do desejo foi analisada em termos de 3 estratos, como na seguinte passagem de 1000 Platôs. Consideremos os 3 grandes estratos relacionados a nós, quer dizer, aqueles que nos amarram mais diretamente: o organismo, a significância e a subjetivação. Desfazer o organismo nunca foi matar-se, mas abrir o corpo a conexões que supõem todo um agenciamento, circuitos, conjunções, superposições e limiares. Arrancar a consciência do sujeito para fazer dela um meio de exploração, arrancar o inconsciente da significância e da interpretação para fazer dele uma verdadeira produção. Não é seguramente nem mais nem menos difícil do que arrancar o corpo do organismo. A prudência é a arte comum dos 3.
Então, temos aí 3 estratos em que se dá o processo de singularização, né? E que, para Deleuze e Guattari e Platós, já se coloca em termos justamente da composição desse corpo sem órgãos. Eles advertem para a prudência necessária a essas desterritorializações que indicam uma arte de dosar a ser cultivada para preservar o mínimo de territorialização nos 3 estratos, que permita traçar o plano de consistência que é o corpo sem órgãos. Dizem eles: é necessário guardar o suficiente do organismo para que ele se recomponha a cada aurora. Pequenas provisões de significância e de interpretação é também necessário conservar, inclusive para opô-las a seu próprio sistema, quando as circunstâncias o exigem. Quando as coisas, as pessoas, inclusive as situações, nos obrigam. De pequenas rações de subjetividade é preciso conservar suficientemente para poder responder à realidade dominante. Não se atinge o corpo sem órgãos e seu plano de consistência desestratificando grosseiramente. Então, esse ponto eu sublinho justamente porque nessa experimentação em que ocorre os processos de singularização, a questão da prudência que Deleuze e Guattari falam aqui é delicada. Quer dizer, é uma questão em que eles estão alertando para os riscos, para os perigos desses processos, né? Ele fala justamente aqui de uma desestratificação grosseira, né? É importante a gente se dar conta da intensidade do problema colocado aí. Não se atinge o corpo sem órgãos e seu plano de consistência desestratificando grosseiramente. O pior não é permanecer estratificado, organizado, significado, sujeitado, mas precipitar os estratos numa queda suicida ou demente que os faz recair sobre nós, mais pesados do que nunca. Eis então o que seria necessário fazer: instalar-se sobre um estrato, experimentar as oportunidades que ele nos oferece, buscar aí, em lugar favorável, eventuais movimentos de desterritorialização, linhas de fuga possíveis, vivenciadas, assegurar aqui e ali conjunções de fluxos, experimentar segmento por segmento dos contínuos de intensidades, ter sempre um pequeno pedaço de uma nova terra. É seguindo uma relação meticulosa com os estratos que se consegue liberar as linhas de fuga, fazer passar e fugir os fluxos conjugados, desprender intensidades contínuas para um corpo sem órgãos. Ou seja, o processo é bastante complexo. É preciso a gente compreender essa dinâmica de desterritorialização, reterritorialização e os processos de singularização que se abrem, as linhas de fuga, né, que são traçadas neles. E é bastante complexo a gente, em cada situação, em cada campo, na afetividade, na política, na cultura, na arte, a gente precisa analisar com muito cuidado essas questões. Toda essa efervescente criação conceitual de Deleuze e Guattari está repleta de perspectivas singularizantes e requerem uma apresentação e discussão de sua construção conceitual. Isso torna necessário abordar 2 obras escritas em parceria por eles, que trazem toda essa elaboração relativa ao processo de autoprodução do inconsciente, que remete à constituição de um corpo sem órgãos, a saber, o Antiético e Mil Platôs, particularmente no capítulo intitulado Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos.
perspectiva dos autores parte de uma compreensão da natureza em sua imanência como processo produtivo, tanto desejante como social, que ocorre em forma de fluxos, na primeira obra dedicada a enunciar o que eles chamaram de esquizoanálise, acerca do processo de autoprodução do inconsciente e constituição do corpo sem órgãos. E alcança, na segunda, a formulação do plano de consistência como agenciamento do corpo sem órgãos, sendo este pensado como campo de imanência do desejo, onde é experimentada uma multiplicidade de intensidades. Essa experimentação da multiplicidade de intensidades, por sua vez, é algo que os autores discutiram na obra que mantém a radicalidade das parcerias anteriores e apresenta uma perspectiva mais madura, a saber, o que é a filosofia, na qual eles pensam a experimentação em relação ao acontecimento, diferenciando-a da história. Como dizem eles, pensar é experimentar, mas a experimentação é sempre o que se está fazendo, o novo, o notável, o interessante. A história não é experimentação, ela é somente o conjunto das condições quase negativas que tornam possível a experimentação de algo que escapa à história. Sem história, a experimentação permaneceria indeterminada, incondicionada. Mas a experimentação não é histórica, ela é filosófica. Essa tensão entre filosofia e história, entre experimentação e história, né, acontecimento e história, é uma tensão que eles estão colocando justamente no sentido de possibilitar o extemporâneo, pensar aquilo que Nietzsche chamava o extemporâneo. Antes do encontro com Guattari, Deleuze vinha elaborando já uma concepção de experimentação relacionada ao movimento que configura um teatro do que os autores posteriormente chamariam personagem conceitual. Deleuze formula, já em Diferença e Repetição, um teatro da repetição, que ele apresenta assim. O teatro da repetição, diz Deleuze, opõe-se ao teatro da representação. Como o movimento opõe-se ao conceito e à representação que o relaciona ao conceito. No teatro da repetição, experimentamos forças puras, traçados dinâmicos no espaço que, sem intermediário, agem sobre o espírito, unindo-o diretamente à natureza e à história. Experimentamos uma linguagem que fala antes das palavras, gestos que se elaboram antes dos corpos organizados, máscaras antes das faces, espectros e fantasmas antes das personagens. Todo o aparelho da repetição como potência terrível. Essas forças puras e traçados dinâmicos que agem sobre o espírito correspondem às singularidades impessoais e pré-individuais que Deleuze encontrou no pensamento de Nietzsche. Essa temática das singularidades impessoais, né, provém, sobretudo, do processo em que Nietzsche, processo de singularização em que Nietzsche vai desenvolver, vai começar uma escrita em que ele assina com diversos nomes, né? Justamente a partir de 1889. Assim, diz Deleuze, a descoberta de Nietzsche está a Lures, quando, tendo se livrado de Schopenhauer e de Wagner, explora um mundo de singularidades impessoais e pré-individuais, mundo que ele chama agora de dionisíaco, ou da vontade de potência, energia livre e não ligada.
singularidades nômades que não são mais aprisionadas na individualidade fixa do ser infinito, a famosa imutabilidade de Deus, nem nos limites sedentários do sujeito finito, os famosos limites do conhecimento. E essa passagem de diferença e repetição. É assim, portanto, que Deleuze interpreta a obra de Nietzsche, considerando que sua individualidade é atravessada pelo fluxo de intensidades pré-individuais sobre o corpo, de modo que os seus nomes, os nomes usados por Nietzsche e até mesmo o seu próprio, são apenas máscaras para designar tais intensidades. Como diz Deleuze, no texto apresentado no colóquio Nietzsche hoje, de Cerisy, em 1972, e publicado com o título de Pensamento Nômade, na coletânea A Ilha Deserta, diz Deleuze: coletivos ou individuais, Júlio César, Borges, Zaratustra, todos esses nomes próprios que passam e retornam nos textos de Nietzsche não são nem significantes nem significados, mas designações de intensidades. Sobre um corpo que pode ser o corpo da terra, o corpo do livro, mas também o corpo do sofredor de Nietzsche. Todos os nomes da história sou eu, diz Nietzsche. Há uma espécie de nomadismo, de deslocamento perpétuo de intensidades designadas por nomes próprios e que penetram umas nas outras ao mesmo tempo em que são vividas sob um corpo pleno. A intensidade só pode ser vivida em relação com sua inscrição móvel sobre um corpo e com a exterioridade movente de um nome próprio. E é por isso que o nome próprio é sempre uma máscara. Essas intensidades que passam pelo corpo constituem potências singulares, impessoais, que Deleuze encontra na literatura ficcional, filosófica, poética e nas artes em geral, diferenciando-as das linguagens estratificadas que codificam os processos de subjetivação na produção social desejante. Como diz Deleuze no texto A Literatura e a Vida, publicado em 1993, após a morte de seu parceiro Guattari, na coletânea intitulada Crítica e Clínica, diz ele: a literatura segue a via inversa e só se instala descobrindo sob as aparentes pessoas a potência de um impessoal, que de modo algum é uma generalidade, mas uma singularidade no mais alto grau. Ou seja, a questão da singularidade tem uma relação decisiva com a questão da identidade. Essa discussão Guattari desenvolve bastante no livro, na coletânea de textos Micropolítica, Cartografias do Desejo, onde ele faz essa contraposição. E a gente vê que a impessoalidade, dessas singularidades, dessas intensidades, são o foco do processo de desidentificação. Autopoiesis é uma noção que vem sendo pensada de forma transdisciplinar, principalmente a partir das elaborações teóricas realizadas nos campos da biologia, ciências humanas e filosofia. No campo da educação, tal noção vem sendo pesquisada no sentido de possibilitar uma compreensão dos processos autônomos de aprendizagem. Este ensaio se apresenta como uma experiência de pensamento filosófico no âmbito da educação que busca agenciar um conjunto de enunciações referentes à autopoiesis, interpretada na perspectiva de Guattari enquanto processos de autonomização que ocorrem no sentido de uma singularização heterogenética dos processos de subjetivação, particularmente na educação, onde se configura um processo de autoeducação.
Assim, a educação é pensada enquanto processo de subjetivação ou produção de subjetividade e procura-se elucidar os problemas e possibilidades relacionados à subjetivação autopoética, enquanto processo de singularização. A concepção de subjetividade de Guattari opera um descentramento da noção de sujeito para de processos de subjetivação, nos quais será avaliada a possibilidade de singularização autopoética que pode ser experimentada no contexto educacional com autoeducação. Guattari realiza o descentramento da questão do sujeito para a subjetividade. E da subjetividade que se supunha poder ser considerada em si para os processos de subjetivação. Dizer em Caosmose, abordando os complexos de subjetivação que oferecem à pessoa possibilidades diversificadas de recompor uma corporeidade existencial, de sair de seus impasses repetitivos e, de alguma forma, de se ressingularizar. Cito Guattari no Caosmose. A apreensão de todas as ocasiões de abertura para o exterior, a exploração processual das singularidades dos acontecimentos, enfim, tudo aquilo que pode contribuir para a criação de uma relação autêntica com o outro. Não se está mais diante de uma subjetividade dada como um em si, mas face a processos de autonomização ou de autopoiese, em um sentido um pouco desviado do que Francisco Varela dá a esse termo. Ou seja, Guattari está, nesse momento, dialogando com a concepção de autopoieses do Varela. Francisco Varela, biólogo chileno, que é, junto com Humberto Maturana, um dos formuladores dessa perspectiva da autopoiesis, entre outros como Cornelius Castoriadis, Edgar Morin e outros pensadores em várias áreas, né? Então, Guattari entra nesse debate, nessa disputa pelo conceito, né? E pensa a autopoiesis nesse outro sentido. Enquanto para Varela, a qualificação de autopoética é reservada ao domínio biológico, daí excluindo os sistemas sociais, a autopoiesis é para Guattari uma espécie de reapropriação dos meios de produção da subjetividade. Ele descreve as duas bases de consistência ontológica da produção de subjetividade própria da autopoiesis. Diz ele, essa é a primeira base de consistência ontológica dessa função de subjetivação existencial que se situa na perspectiva de um certo criacionismo axiológico. A segunda é a da encarnação desses valores na irreversibilidade do ser aí dos territórios existenciais, que conferem seu selo de autopoiese, de singularização aos focos de subjetivação. Esse processo de subjetivação autopoético apresenta, então, uma dimensão coletiva, que Guattari explica dizendo: parece-me, entretanto, que a autopoiese mereceria ser repensada em função de entidades evolutivas, coletivas, e que mantêm diversos tipos de relação de alteridade, ao invés de estarem implacavelmente encerradas nelas mesmas. Considerar-se-á, então, a autopoiese sob o ângulo da ontogênese e da filogênese. Inclusive, uma boa parte desse trabalho tem relação com um processo de experimentação que eu realizei em forma de oficinas, inicialmente, na UFRJ e na UERJ, um semestre cada um, oficinas de experimentação criativa, quer dizer, oficinas que trabalhavam a ideia do corpoema no sentido dessa autopoiesis, né? Então, depois experimentei ainda como disciplina Como eram essas oficinas? Eu vou
talvez depois eu possa até falar um pouco mais delas, porque eu estou mencionando agora só assim para situar o contexto em que essa discussão se insere, para mim, né, em termos de problematização filosófica. Quer dizer, se insere no contexto, a ideia do processo de singularização, no contexto da experimentação. E, sobretudo, da experimentação criativa, da experimentação artística. Então, essa oficina tinha esse viés de experimentação artística, de linguagens, né, como poesia, dança, música, artes plásticas. Então, a partir dessa experimentação múltipla, heterogenética, é que fui pensando com esses autores, né, esse processo de singularização, essa ideia de autopoiesis. Então, entretanto, a autopoiesis não é apenas um processo individual ou coletivo, mas, segundo ele, se refere a elementos de enunciação singularizantes, tais que podem ser elementos de enunciação parcial, individual, coletiva, institucional e concorrendo para que haja mutação dos processos de semiotização e fatores de mutação autopoética. Um acontecimento surge onde nada se produzia, onde se estagnava na pura redundância. Surgimento não de uma singularidade, mas de um processo de singularização, com suas aberturas pragmáticas, suas virtualidades, seus universos de referência ontológicos. Existem tantos sistemas energéticos, tantos modos de temporalização e espacialização, quanto sistemas autopoéticos, que afirmam suas próprias ordenadas, ao mesmo tempo em que posicionam sua própria existência. Então, o diálogo desses processos de experimentação com instituições, por exemplo, ele é bastante complexo. A instituição sempre coloca limites mais rígidos para os processos de experimentação. Né? E na Universidade Federal da Bahia, onde eu ensinava antes de vir para a Unilab e para onde devo voltar nesse processo de redistribuição, eu ensinava no Bacharelado Interdisciplinar de Artes, um curso novo, um tipo de curso novo, em que os estudantes trabalham com as várias linguagens artísticas e numa disciplina prática, em que a gente tinha como tarefa do semestre preparar uma performance, a gente trabalhou esse processo de experimentação criativa e justamente o tempo inteiro esbarrando nos limites institucionais da universidade, do meio acadêmico, para que as coisas pudessem acontecer. E faz parte desse enfrentamento a gente ocupar o espaço acadêmico e nele produzir possibilidades várias, né? Tanto de resistência como de linhas de fuga. Né? É disso mesmo que o Deleuze e o Guattari estão tratando nesses textos. Trata-se, portanto, do que Guattari chama de agenciamentos de enunciação, que compõem os processos de singularização a partir dos focos autopoéticos de subjetivação, os quais promovem um novo paradigma ético-estético. Como diz ele, ao invés de marginalizar o paradigma estético, esse tipo de agenciamento lhe confere uma posição-chave de transversalidade em relação aos outros universos de valor, cujos focos criacionistas e de consistência autopoética ele só faz intensificar. A produção de subjetividade é então considerada a partir de seus registros semióticos, sendo individual, coletiva, institucional. A subjetividade produzida é plural, polifônica, possibilitando uma mutação existencial coletiva na história contemporânea a partir do aumento das reivindicações de singularidade subjetiva diante do coquetel subjetivo contemporâneo que mistura o apego arcaizante às tradições culturais e a aspiração à modernidade tecnológica.
Eis porque Guattari prefere uma concepção mais transversalista de subjetividade, que possa dar conta tanto de suas amarrações aos territórios existenciais, quanto de suas aberturas para sistemas de valor com implicações sociais e culturais. Ele via duas tendências principais para as transformações tecnológicas contemporâneas. Uma no sentido da homogeneização universalizante e reducionista da subjetividade, e outra no sentido da heterogeneização singularizante dos processos de subjetivação. Por isso, ele propõe uma articulação entre a evolução maquínica da subjetividade e os agenciamentos coletivos de enunciação, através da criação e invenção de novos universos de referência que se opõem à massificação midiática embrutecedora. Para isso, Guattari defende a necessidade de realizar experimentações sociais das novas tecnologias, no intuito de uma reapropriação singularizante. Em relação à libertação social, Félix Guattari propõe que se desencadeie, através do que ele chama de agenciamentos coletivos, uma singularização da produção de subjetividade que desterritorialize os modelos de subjetivação opressores. Essa desterritorialização ocorre quando os agenciamentos se tornam dispositivos rizomáticos, isto é, ramificadores dos impulsos de subjetivação singularizantes. Diz ele num dos textos do livro Micropolítica, decorrente de sua viagem pelo Brasil em 1982. A função da autonomia é aquela que permitirá captar todos os impulsos de desejo, todas as inteligências, não para fazê-las convergir no mesmo ponto central arborescente, mas para dispô-las num imenso rizoma que atravessará todas as problemáticas sociais, tanto a nível local, regional, quanto a nível nacional e internacional. Isso depende de uma exploração processual das singularidades dos acontecimentos, particularmente quando a subjetividade se manifesta em seu estado nascente, como no sonho, na exaltação criadora, no delírio, na qual a individuação subjetiva é trabalhada pelos agenciamentos coletivos de enunciação. Chega-se com isso à compreensão da subjetividade que Guattari expressa como o conjunto das condições que torna possível que instâncias individuais e ou coletivas estejam em posição de emergir como território existencial autorreferencial, em adjacência ou em relação de delimitação com uma alteridade ela mesma subjetiva. Ele considera as intensidades pré-verbais derivadas de uma lógica dos afetos para repensar o aspecto coletivo da subjetividade, a partir do qual se desenvolve sua heterogênese. Em sua perspectiva, o inconsciente se tornou uma instituição, um equipamento coletivo. As ciências humanas e as ciências sociais são então levadas a transitar de paradigmas cientificistas para paradigmas ético-estéticos, que permitam pensar a produção de subjetividade em conexão com os dispositivos técnicos e institucionais que promovem seus modelos de subjetivação. Para podermos cartografar as principais linhas de subjetivação que se efetivam em nossos contextos sociais, Guattari diz que, de uma maneira mais geral, dever-se-á admitir que cada indivíduo, cada grupo social veicula seu próprio sistema de modelização da subjetividade. Quer dizer, uma certa cartografia feita de demarcações cognitivas, mas também míticas, rituais, sintomatológicas, a partir da qual ele se posiciona em relação a seus afetos, suas angústias e
tenta gerir suas inibições e suas pulsões. É, portanto, a interação dessas cartografias que dará aos agenciamentos de enunciação seu regime, de modo que o método cartográfico multicomponencial coexiste com a reapropriação subjetiva. Isso implica uma singularização existencial no qual novos campos de referências são instaurados. É o que se evidencia na seguinte afirmação de Guattari. É a partir de uma tal ruptura que uma singularização existencial correlativa à gênese de novos coeficientes de liberdade torna-se-á possível. Ou seja, essa perspectiva libertária do processo de singularização é um processo que desencadeia possibilidades com diferentes graus de intensidades, e aí, dependendo do grau de intensidade, é que o fluxo segue a linha de fuga ou vai se estagnar, vai entrar em redundâncias, né? O fluxo de desejo. A polifonia dos modos de subjetivação corresponde a uma multiplicidade de maneiras de fazer cristalizar agenciamentos existenciais. Os modos de marcar o tempo que encarnam esses agenciamentos são chamados por Guattari de ritornelos existenciais, os quais geram um sentimento de unicidade por meio de sua fixação como nó existencial projetivo. A intervenção esquizoanalítica no processo de subjetivação se direciona, assim, para Guattari, no sentido de fazer funcionar o acontecimento como portador eventual de uma nova constelação de universos de referência. É o que viso quando falo de uma intervenção pragmática voltada para a construção da subjetividade, para a produção de campos de virtualidades. Isso nos possibilita entender como uma singularidade, uma ruptura de sentido, pode originar focos mutantes de subjetivação, os quais podem gerar uma complexificação desterritorializante, em que o efeito de fragilização pode levar a uma reterritorialização, principalmente no contexto dos fluxos informativos engendrados maquinicamente, cuja hegemonia na subjetividade ameaça conduzir a uma dissolução generalizada das territorialidades existenciais. Isso vale a pena a gente pensar, por exemplo, no caso das mídias sociais, como a subjetividade vem sendo produzida, sobretudo nos processos de singularização, quer dizer, nas invenções de si que ocorrem através da mídia e das mídias sociais, né? As ficcionalizações. Então, aqui deparamos com a necessidade de recomposição dos universos de subjetivação, a qual pode ser realizada pela função poética, no sentido da ressingularização da subjetividade. Essa catálise poético-existencial tem sua eficácia, segundo Guattari, essencialmente em sua capacidade de promover rupturas ativas, processuais, no interior de tecidos significacionais e denotativos semioticamente estruturados, a partir dos quais ela colocará em funcionamento uma subjetividade da emergência. Essa função analítico-poética se instaura como foco mutante de autorreferenciação e autoafirmação, suscetível de desestabilizar a trama das redundâncias dominantes nos processos de enunciação, e, enquanto dispositivos de subjetivação, entrar em processos de singularização que restituem à existência algo como sua autoessencialização. Guattari compreende a necessidade de uma mutação das mentalidades que promova uma nova arte de viver em sociedade,
sem a qual não se pode conceber resposta ao envenenamento da atmosfera e ao aquecimento do planeta, devidos ao efeito estufa. Diz ele, a única finalidade aceitável das atividades humanas é a produção de uma subjetividade que enriqueça de modo contínuo sua relação com o mundo, para apreender os recursos íntimos dessa produção. Essas rupturas de sentido autofundadoras de existência, a poesia, atualmente, talvez tenha mais a nos ensinar do que as ciências econômicas, as ciências humanas e o nomadismo de frontes. O inconsciente é, antes de mais nada, um agenciamento social, o agenciamento coletivo das enunciações virtuais. O inconsciente desconhece a propriedade privada tanto quanto a do desejo. O desejo é sempre extraterritorial, desterritorializado, desterritorializante. Ele passa por cima e por baixo de todas as barreiras. Os padrões da subjetividade normal, dos quais ele nos fala, são estabelecidos através de uma comunicação que elimina ao máximo as composições enunciativas transversais às semióticas dominantes, como o desaparecimento progressivo da polissemia, do gesto, da mímica, da postura em favor de uma língua assujeitada às máquinas escriturais e a seus componentes massificantes da indústria cultural. É, portanto, a partir de um mergulho na finitude sensível que se pode desencadear potencialidades atualizáveis em situação. Assim como todas as coisas que implicam a promoção permanente de outros agenciamentos enunciativos, outros recursos semióticos, uma alteridade apreendida em situação de emergência, devires intensivos e processuais, uma nova paixão pelo desconhecido, ou seja, a micropolítica de uma ética da singularidade, baseada na heterogênese de territórios existenciais, sistemas de valorização e na eclosão de novas práticas sociais, artísticas, analíticas, pois toda a apreensão autêntica do passado gera uma recriação existencial, uma reinvenção radical. Trata-se de saber se a disponibilidade cada vez maior das atividades humanas, gerada pela revolução informática, que diminui o trabalho assalariado tradicional do capitalismo, poderá ser convertida em atividades de produção de subjetividade individual e coletiva, relativas ao corpo, ao espaço vivido, ao tempo, aos devires existenciais, concernentes a paradigmas ético-estéticos. Isto é, uma ressingularização das finalidades das atividades humanas, no sentido de reconquistar um nomadismo existencial tão intenso quanto dos indígenas da América pré-colombiana. Vale aqui lembrar a antropofagia de Oswald de Andrade, que tem uma aproximação muito grande, sobretudo numa espécie de genealogia do ócio, que ele realiza nos textos filosóficos, onde ele apresenta uma formulação muito original de uma história do ócio, em que o ócio, primitivamente compartilhado, né, ele teria sido expropriado por uma classe que se destacou, a classe do sacerdócio, que seriam os detentores privilegiados do ócio dedicado ao sagrado. Né? E aí, em seguida, ele diz que chega um momento em que o domínio do sacerdócio é suplantado pelo domínio do negócio. Né? E o negócio se apresenta como negação do ócio, que é a negação do ócio do trabalhador em favor do ócio do capital, né? O ócio do capitalista. Então, essa imagem de Oswald, da antropofagia, como reapropriação do ócio, se aproxima bastante, dialoga muito bem com essa perspectiva que Guattari coloca aqui. Essa ressingularização
da produção de subjetividade depende, então, de uma intensificação da potência estética de sentir, enquanto instância privilegiada para produzir agenciamentos de subjetivação, como diz Guattari. A potência estética de sentir, embora igual em direito às outras potências de pensar filosoficamente, de conhecer cientificamente, de agir politicamente, talvez esteja em vias de ocupar posição privilegiada no seio dos agenciamentos coletivos de enunciação de nossa época. Falaremos aqui, de preferência, de um paradigma proto-estético, querendo com isso assinalar que não estamos nos referindo à arte institucionalizada, às suas obras manifestadas no campo social, mas a uma dimensão de criação em estado nascente, perpetuamente acima de si mesma, potência de emergência. Essa perspectiva estética de Guattari evidencia uma visão do campo do percepto e do afeto, estéticos como focos de resistência da ressingularização e da heterogênese, face à invasão das redundâncias canônicas. Nessa perspectiva, diz ele, a estetização geral e relativa dos diversos universos de valor conduz a um reencantamento de outra natureza das modalidades expressivas da subjetivação. É evidente que a arte não detém o monopólio da criação, mas ela leva ao ponto extremo uma capacidade de invenção de coordenadas mutantes, de engendramento de qualidades de ser inéditas, jamais vistas, jamais pensadas. O limiar decisivo de constituição desse novo paradigma estético reside na aptidão desses processos de criação para se autoafirmar como fonte existencial, como máquina autopoética. A fonte existencial que se afirma como máquina autopoética não tem para ele o sentido mecanicista que o conceito de máquina adquiriu na modernidade, mas um sentido de produtividade capaz de engendrar territórios existenciais. Para articular esse novo paradigma estético, Guattari pensa a caosmose enquanto subjetivação autopoética que ressurge e germina nos estados de coisas, nos corpos, nos focos autopoéticos que utiliza a nível de suporte de desterritorialização. É uma atenção para apreender a potencialidade criativa na raiz da finitude sensível, de modo independente de seu direcionamento e sua aplicação às obras, conceitos filosóficos, funções científicas e situações sociais que fundam o novo paradigma. Essa finitude sensível, que é a raiz ontológica dos processos de subjetivação, apresenta-se de modo privilegiado na corporalidade em suas possibilidades estéticas, afetivas e criativas. O corpo é assim concebido por Guattari como interseção de componentes autopoéticos parciais, de configurações múltiplas e cambiantes, trabalhando em conjunto, assim como, separadamente mesmo, as territorialidades existenciais reunidas pela mesma caosmose transversalista. A oficina por poema trazia justamente a possibilidade de uma experimentação diversificada de possibilidades criativas como processo de desencadeamento da singularidade. Em Micropolítica, Cartografias do Desejo, Guattari levanta um problema que se apresenta como questão norteadora de sua elaboração teórica conectada com as lutas sociais e reivindicações subjetivas contemporâneas. Diz ele, como produzir novos agenciamentos de singularização que trabalhem por uma sensibilidade estética, pela mudança da vida num plano mais cotidiano e, ao mesmo tempo, pelas transformações sociais a nível dos grandes conjuntos econômicos e sociais. É importante para ele reconhecer que nenhum corpo científico, nenhum corpo de referência tecnológica garante uma justa orientação.
a garantia de uma micropolítica processual que produz novos modos de subjetivação que singulariza, não se encontra no ensino técnico ou científico. Ela só pode e deve ser encontrada a cada passo, a partir dos agenciamentos que a constituem, na invenção de modos de referência, de modos de praxis. Guattari descreve a bifurcação existencial que se apresenta aos indivíduos em seus processos de subjetivação do seguinte modo: a subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes tamanhos. Ela é essencialmente social e assumida e vivida por indivíduos em suas existências particulares. O modo pelo qual os indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois extremos: uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal como a recebe, ou uma relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo que eu chamaria de singularização. E a característica mais significativa do processo de singularização é a de automodelação, pois, diz ele, o que vai caracterizar o processo de singularização, que durante certa época eu chamei de experiência de um grupo sujeito, é que ele seja automodelador, isto é, que ele capte os elementos da situação, que construa seus próprios tipos de referências práticas e teóricas. Esse processo autopoético, automodelador, necessita então de dispositivos que permitam aos processos singulares se desdobrarem numa estrutura rizomática. O processo rizomático de articulação das singularidades que produzem mutações existenciais na produção de subjetividade se mostra revolucionário de um modo que Guattari denominou molecular, para denotar sua qualidade micropolítica. A reapropriação dos modos de produção da subjetividade aparece, então, como uma alternativa para escapar ao sistema de modelização da subjetividade capitalística, o que ele expressa assim: toda a questão está no fato de que, se nos referirmos unicamente aos fenômenos de revolução molecular, poderemos, sem dúvida, nos esforçarmos para transformar nossa vida pessoal, por exemplo, a relação com o corpo, o tempo, a música, o sexo, o meio ambiente, e até nos organizar em grupos de convivência para sair dos modelos dominantes. Tudo isso me parece absolutamente essencial para escapar aos sistemas modelizantes da subjetividade capitalista. Isso significa que a revolução molecular, enquanto processo de autonomização, possibilita dispor os desejos, as inteligências, num rizoma que atravessará todas as problemáticas sociais, tanto a nível local, regional, quanto a nível nacional e internacional. Assim, Guattari nos convoca a mobilizarmos nossa criatividade social no combate aos poderes homogeneizantes do Estado e do capitalismo, dizendo: a criatividade social está sendo chamada a expropriar os antigos enquadramentos ideológicos rígidos, em particular os que serviam de calção à eminência do poder de Estado e os que ainda fazem do mercado capitalístico uma verdadeira religião. Essa criatividade social é a principal componente de processos de subjetivação singularizantes, que constituem o novo paradigma ético-estético e suas implicações políticas, particularmente micropolíticas, pois implica uma responsabilidade da instância criadora em relação à coisa criada, uma significativa mudança no estado das coisas e bifurcações, para além dos esquemas pré-estabelecidos. Guattari preconiza uma experimentação social em larga escala, que possa instaurar uma ordem mutante, uma nova arte de viver, e ele considera que isso poderia se dar a partir do caos atual de nossas cidades. Diz ele: uma ordem
objetiva, mutante, pode nascer do caos atual de nossas cidades e também uma nova poesia, uma nova arte de viver. Essa lógica do caos pede que se examinem bem as situações em sua singularidade. Por fim, podemos considerar que a análise institucional, uma das primeiras formulações do Guattari, a revolução molecular, a micropolítica, a caosmose, a ecosofia e sua multiplicidade de conceitos e dispositivos que desencadeiam os agenciamentos de subjetivação em suas possibilidades mais singularizantes, permitem pensar uma concepção de educação enquanto experiência da heterogeneidade dos processos de singularização, que conduzem à aprendizagem de modo transversal através dos diferentes territórios existenciais, rumo a uma autonomização do processo, no sentido de uma autopoiesis. Esta passa a ser pensada, então, como um processo de subjetivação singularizante, transversal às três ecologias, mental, social e ambiental. A experimentação heterogenética que passa por territorializações e desterritorializações em meio às mutações existenciais no devir nômade, produzem assim, através dos fluxos de intensidades que percorrem as linhas de fuga, para além das modelizações identificatórias e subjetivações culpabilizantes, possibilidades diversificadas de estéticas da existência. Isto conduz a uma potencialização das experiências de aprendizagem enquanto constitutivas de uma arte de viver, que faz da vida uma obra experimental, jogando mais livremente com o que Foucault chamou de poder disciplinar da sociedade de controle e sua biopolítica. Trata-se de uma estética da existência autocoerente. Bom, era isso. Obrigado, gente. Bom, muito obrigada, Ivan. Agora que eu estou melhor, eu posso fazer uma apresentação decente, porque eu tive um problema de pressão, eu sou hipertensa e aí eu estava meio fora do ar. Assim. O Ivan, além de ser um grande filósofo e estudioso, um amigão, né? E esse agenciamento aqui, o intercessor foi o professor Roberto Machado, né? Que quando a gente fez concurso juntos na UFC, o Roberto me mandou um e-mail e disse: olha, tem um grande amigo meu que vai fazer esse concurso, espero que vocês sejam amigos e se encontrem. E isso aconteceu. Foi um grande encontro, um belo encontro. Então, eu quero agradecer ao Ivan pela palestra. Tanto ele como eu, nós temos uma certa preferência ao pensamento de Guattari, né? e isso faz com que a gente se identifique demais. Eu queria agradecer também muito ao Lucas de Lacerda, que é bolsista, né, do GESTA, do Grupo de Estudos em Estética na Filosofia, e agradecer ao Hércules, que é bolsista no PPG Artes, que é do curso de moda. E agradecer a todos vocês que estão aqui, né, principalmente o pessoal do Grupo de Estudos Deleuze e Guattari, que já vem fazendo uma discussão há algum tempo juntos, né? Isso que é bonito, e as pessoas que estão se agregando e chegando nesse pensamento.
Estou vendo aqui o meu futuro orientando, que passou agora no PPG em Artes, né? Muito orgulhosa dele ter tirado o primeiro lugar, trazendo esses autores para pensar a arte dentro da UFC. Bom, então agora chega de falar, vamos abrir para as questões, para as perguntas, lembrando que até as 4, né, Lucas, a gente Não, tem... até às 6. Ah, é? Estou estourando. Então tá, beleza. Para as perguntas, aí eu deixo disponível esse microfone, as pessoas podem chegar aqui na frente e fazer as perguntas para o Ivan, né? Vai ter fila. A gente não aceita. Boa tarde. Obrigado, Ivan, pela fala maravilhosa. Não é tão novidade ter momentos tão bons como esse como eu tenho tido desde que eu passei a misturar com o Tereza Gatari, essas conversas tão boas que a gente tem, esses momentos maravilhosos de troca de fala que envolvem a Gisele, os outros alunos. Fora a viagem que a gente já fez juntos. Então, você chegou lá depois, tive que sair, tive compromissos de subjetividade capitalista. Mas pensei muito na sua fala, uma fala bem sobre questões múltiplas, né? E no final você deu uma fechada, uma focada na coisa da educação. Eu tenho pensado muito sobre isso recentemente, porque uma das coisas que eu faço na vida, eu voltei para a graduação de letras que eu tinha abandonado há muito tempo. Eu estava fazendo as cadeiras de estágio recentemente, e nessa experiência maravilhosa, porque eu fui assistir e depois vou dar aula para o pessoal lá do ensino fundamental e ensino médio. E essa experiência reforçou uma observação que eu tenho feito de que... Fundamental, né? Desculpa. Uma observação que eu tenho feito da escola atual, o modelo dela, como uma coisa falida. Um grande teatro, no pior sentido da palavra, né? Um teatro representativo mesmo, aquele teatro que o Deleuze ataca, né? No Diferença e Repetição, por exemplo, ou no que é a filosofia. E porque era um lugar de confinamento, né? A escola de ensino fundamental era um lugar de confinamento de pessoas. Era uma prisão temporária, um lugar para você pegar aqueles vadios, entre aspas, que podiam estar por aí nas praças, fazendo barulho, gastando a energia perturbadora que eles têm. Então eles botam essas pessoas, essas crianças, adolescentes, na escola não tem modelo falido, que representa um lugar de tensão. Eu acho a escola comparável a você pegar cachorro grande e deixar trancado numa casinha, vai ficar doido. Dinossauro, esse filme que trancado. Quer dizer, é meio isso o que é a escola, o funcionamento da escola. Né? A gente tem muitos estudos sobre isso, por exemplo, que trata da escola como esse lugar de confinamento, como lugar falido, né? Uma prática falida que continua por uma questão de econômica, de capital também, questão de tentar cortar gastos. E a gente tem esse pensamento da singularidade subjetiva como uma possibilidade também de pensar essa escola, pensar em meios de implodir essa escola. Eu queria saber o que você podia falar a respeito, se você podia comentar a respeito disso. Mais uma vez a Obrigado. Saúde. A questão eu, durante algum tempo, inclusive, me envolvi em conhecer experiências de escolas, experiências outras, espécies de heterotopias educacionais. E desde que cheguei aqui, já me chamaram algumas vezes para conhecer a Escola da Vida, ainda não tive a oportunidade de conhecê-la mais de perto, mas em cada lugar há sempre escolas que a gente percebe que tem um processo autopoético, de automodelação, que vai se diferenciando, vai reinventando currículo, práticas curriculares, então sistemas de avaliação, e elas sempre são poucas, sempre são minoria, né? Faz parte desse perfil minoritário da educação, de
experimentar outras possibilidades mais inteligentes, né? Porque realmente, como você disse, o espaço escolar esquadrinhado, que é ocupado pelas crianças e adolescentes, é esse da aula. Como professor de filosofia no ensino médio, eu tinha uma aula por semana, de 50 minutos. Aí, esses 50 minutos, 5 era para a turma entrar na sala de aula, depois mais 5 para sentar, depois mais 5 para fazer a chamada e depois mais 5 para eu começar a falar, porque até o pessoal baixar a conversa, né, o volume de voz e tal, e eu poder dialogar com a turma, né? Então, era, digamos, meia hora de aula por semana que ocorria efetivamente. E nesse cubículo, né, em que, inclusive, me cobravam que eu fizesse uma chamada em relação ao local de sentar, né? Quer dizer, o local de sentar é marcado. O estudante não poderia estar sentado em outro lugar fora da carteira dele. Então, essa escola, uma das maiores escolas de Salvador, a melhor do ensino médio, com todos esses itens que satisfaz o sistema educacional, digamos, verticalmente, né? Na sua verticalidade. Então, era justamente isso, um processo em que havia um esquadrinhamento, câmeras de vigilância pela escola, então, cada vez mais próximo à escola do presídio, né? Então, esse tipo de ambiente é a tendência geral, né, que a gente vê. Agora, claro que em meio a isso a gente vai encontrar essas escolas experimentais, né? Como se dizia, a minha primeira escola, inclusive, tinha esse nome, embora fosse uma escola do governo do estado de Pernambuco, mas o jardim da infância, onde eu entrei, se chamava Escola Experimental Governador Barbosa Lima. Quer dizer, era um tipo de escola que havia antes, né, que quando não se tinha propriamente uma qualificação para ela não se encaixava nos outros tipos de escola canônicas, então ela entrava como escola experimental, né? E aí a gente vai encontrar no Brasil, se a gente vai para o interior, os locais onde tem uma convergência de pessoas com desejos heterotópicos, digamos assim, de reinventar as possibilidades de vida, a gente vai encontrar sempre escolas de crianças, muitas vezes ligadas à pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia que não é ainda estudada propriamente no meio acadêmico, mas que vai transversalmente furando, abrindo linhas de fuga, sobretudo para uma educação mais artística, valorizando mais a sensibilidade, a criatividade. Mais alguma pergunta? Gi. Para quem não conhece, a Gi, ela é professora, também coordenadora do grupo de estudos. Bom, Ivan, antes de tudo, agradecer não só a tua presença e a oportunidade de te ouvir mais uma vez, porque eu já tive a oportunidade também de ouvir o Ivan no evento de Nietzsche e Schopenhauer, uma comunicação inesquecível, inclusive, não sei se o texto que tu apresentaste já está disponível para a gente ter acesso, mas que dialoga muito com a fala de hoje, e que o Ivan falava da produção de si para Nietzsche e o processo de singularização. Atravessado, então, essa produção atravessada já dialogando com o Deleuze e Guattari. E, na real, era isso também agradecer a densidade da tua exposição, porque foi um passeio pelas obras desses autores com muita densidade. E aí eu fiquei pensando na escuta disso, né? Porque, de fato, nós não estamos muito acostumados nem a ler, nem a ouvir Guattari. A gente geralmente referencia as obras e os conceitos a Deleuze, até porque a leitura do Guattari
é pedreira, porque ele é um grande inventor de termos, e aí ele nos dá marapucas terríveis. Né? Para fugir de algumas tendências de leitura, ele inventa termos, e aí às vezes a gente é que faz a arapuca, né? E acaba, vamos dizer assim, recolocando esses termos em lugares de acomodação do nosso pensamento. E hoje eu fiz um pouco a escuta nesse sentido, assim, quer dizer, em vários momentos, né? Ouvindo, né, não lendo, mas ouvindo Guattari, através da leitura do Ivan, eu comecei a pensar nessas dificuldades. E aí, assim, eu fiquei imaginando a escuta também na plateia. Então, eu estou fazendo aqui uma pergunta, que nem é bem uma pergunta, mas é uma tentativa de evitar essas ciladas de escuta, né? Primeiro, tem um termo que o Guattari usa, que é agenciamento autorreferencial, que se juntar com essa questão da ontologia e do ser, e se juntar com o que ele está chamando de autonomização, a gente pode voltar para aquele ser e para a autonomia kantiana com uma facilidade terrível. Tanto que muitas vezes, uma das perguntas é essa: mas o que ele quer dizer com autorreferencial? O que é um agenciamento autorreferencial? E eu acho que tu deste muitas pistas para a gente para evitar isso, né? Inclusive no momento que tu linkaste o agenciamentos singulares e um agenciamento autorreferencial. Então, assim, eu não sei se tu quer falar um pouco sobre isso, se tu quer dar um exemplo em relação a isso, mas é um pouco essa atenção, assim, como é que a gente pode escapar de recair no ser como uma possibilidade de um policentrismo, né? Quer dizer, e aí voltar para uma dimensão de autonomia, de ser, de sujeito, que é muito arraigada ao nosso modo de pensar. Enfim, tá? Eu não sei. Quando você falava, eu estive pensando justamente que nessa experiência da escuta do texto do Guattari, realmente a gente passa por um processo de desterritorialização da escuta. A gente experimenta um estranhamento, ele começa a torcer as palavras, a linguagem vai se tornando uma outra coisa e vai mobilizando muito a nossa capacidade criativa de pensar, imaginar sentidos para aquilo que está sendo dito. Quer dizer, ele, ao mesmo tempo que ele está utilizando termos que já têm sentido, algum sentido, né, como autopoieses ou esses outros todos, ele utiliza de um modo novo, de tal modo que a gente é convocado a participar dessa invenção, a se juntar a ele, nessa invenção do conceito. Né? Então, sobre essa questão da autonomização, né, já para pensarmos a diferença de uma autonomia kantiana para uma autonomia autopoética, a gente precisa considerar, sobretudo, essas questões relativas à heterogeneização e transversalidade, né? Porque no sujeito da autonomia kantiana, né, sobretudo, é o sujeito monolítico. Ele é constituído como sujeito de um processo de produção de conhecimento, ação moral, em diversos campos, juízo de gosto, né? Ele é sujeito constituído a priori. Então, a diferença principal que a gente precisa entender é que a autonomia do sujeito kantiano, ela está relacionada com uma constituição a priori, à qual o processo de subjetivação vai ter que se submeter. Então, o processo de subjetivação está a priori submetido a um sujeito transcendental, digamos assim. Então, o processo de subjetivação que o Guattari traz para a singularização, para a autonomização, é experimentação, é mais aberto.
não tem constituição a priori, né? Então, depende dessa relação com a heterogeneidade, quer dizer, com as diferenças, com a alteridade, né? Que tipos de relações com o outro vão se desencadear na experiência coletiva, né? Ou individual, né? No caso individual, com as suas próprias componentes de subjetivação, essa heterogeneidade própria de cada um, né? Então, essa heterogeneidade, ela deixa, digamos, o processo de subjetivação dá um caráter experimental para ele. Esse caráter experimental, digamos, que deixa em aberto, abre possibilidades, né? Para linhas de fuga. Então, isso aí diferencia bastante da autonomia do sujeito kantiano, que deve obedecer às leis que ele mesmo coloca como leis universalmente válidas segundo o imperativo categórico. Mais alguma questão? Bom, eu gostaria de falar um pouco. Oi? As coisas eu falo. Quer falar, Renan? Não, porque eu tenho uma dúvida. Vem aqui na frente. Não, eu falo alto. Aqui no texto, no Osmose, no primeiro capítulo, o Guattari fala da produção de subjetividades. Tem um momento em que ele fala numa tal de subjetividade empática. Não sei se vocês se recordam disso. Pois é, Subjetividade empática. Vocês se lembram disso? Eu acho que eu lembro de ter lido a respeito disso. Não estou lembrando agora o significado. Pois é, eu tenho curiosidade, mas enfim, eu queria entender o que ele fala com empático aí. Mas enfim, foi para outro, pode ser. A gente pode. Você. De todo modo, o termo empático remete à questão dos afetos, né? Algo que, por um lado, tanto remete para a ética quanto para a estética. Não sei, não lembro agora, esse termo como ele aparece. O que eu ia acrescentar sobre, digamos, quando ela falou sobre, por exemplo, a gente tratar de exemplos, abordar casos, né? E a minha história, eu em Recife, depois no Rio de Janeiro, onde fiz o mestrado, a graduação em Recife, mestrado no Rio, depois o doutorado em Salvador e depois vim para cá. E nesse processo, em cada canto eu fui interagindo e buscando experimentar esses agenciamentos. Aqui em Fortaleza eu tive menos oportunidade por estar ensinando em redenção e ao mesmo tempo constantemente viajando a Recife para visitar a família, a Salvador também. Então, nesse processo, em alguns lugares eu encontrei parceiros para um agenciamento que no espaço artístico tende a se constituir de forma mais, um fluxo mais potente de criações, de aberturas de possíveis, né? Então, no espaço acadêmico, isso ocorre, mas de forma mais restrita a, digamos, esses agenciamentos que a gente experimenta com pesquisadores com quem a gente tem afinidade e abre espaços para repensar as questões, sobretudo essas micropolíticas, né, que nos envolvem nos nossos processos cotidianos de subjetivação. Então, eu vejo que essa experimentação da singularização, essa experimentação heterogenética, ela é difícil de ocorrer. Ela não é uma coisa comum, não é uma coisa que a gente encontre em geral, né?
é o acontecimento mesmo, é dar o acontecimento, e é muito bom a gente ter olhos, ter ouvidos, para quando acontece a gente poder valorizar, e se entregar, se jogar. Na Bahia tem muito essa gíria, se joga. O baiano diz assim. Com a notícia de que o Ivan vai retornar para Salvador, acho que é uma grande perda para o Ceará, né? É uma grande perda para quem pensa neles em Guatarri, aqui no Ceará, Foucault e outros intercessores, né? Mas é a vida, né? É assim mesmo, e acho que também era um desejo teu, né? Uma alegria. Mas eu gostaria de retomar essa questão da escola que o Saulo colocou, né? Porque eu coordeno o ensino de filosofia no curso de filosofia, né, da UFC. E a gente tem feito experimentações bastante interessantes nas escolas, nos estágios. A gente divide as 300 horas que o MEC exige em capacitação para o ensino de filosofia e estágios 1, 2, 3 e